E durante sabatina da Jovem Pan, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, falou sobre o apagão que atingiu a capital paulista e deixou mais de 3 milhões de consumidores no escuro. O prefeito garantiu que nem ele, nem o governador Tarcísio de Freitas querem mais a Enel como fornecedora de energia. Vamos acompanhar? Eu fui até o ministro de Minas e Energia, uma pena que não surtiu efeito, o ministro muito fraco, não fez nada, a não ser viajar lá para a Europa e ficar fazendo lá o petit comitê e negociando a renovação do contrato da Enel. Por isso que eu fui até o Tribunal de Contas da União, por isso que eu fui até a Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu e o governador Tarcísio chamamos aqui o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica e toda a diretoria, fizemos toda a pressão e deixamos um recado muito claro. O governador do estado e o prefeito da capital e os prefeitos da região metropolitana não querem mais a Enel aqui. Olha só, querida Eliana Passarelli, você é consumidora. Eu também não quero. Você está satisfeita com a Enel? Não, também não quero a Enel mais me fornecendo nada, energia elétrica ou coisa que o valha. Mas tem uma coisa aí que o prefeito, eu assisti a entrevista dele, que ele fala, a sabatina, e que ele fala perfeitamente. As árvores que estão junto às redes elétricas só podem ser podadas se houver o corte de energia elétrica. Eu fico me perguntando o seguinte, por que nós não damos um prazo, né, para que o prefeito dê à Enel mais um prazo e, se não respeitada esse período para que pare de fornecer a energia e que haja o corte de árvores, a gente não comece a processar todo mundo também por danos e por desobediência, talvez. Estou errada, professor? Tá certíssima. Agora, sabe o que eu achei, o João Bellucci? O prefeito falou uma coisa que eu já tinha falado aqui. Eu achei o ministro das Minas e Energia, Marcelo de Silveira, muito fraco. Eu dei um prazo para que a Enel apresente um projeto. Estamos dando uma enrolada total. Tem que ter uma posição mais firme, não? Queria te ouvir. Certamente, Capês, uma posição mais firme. Infelizmente, essa situação ocorreu durante o pleito eleitoral, também acaba, de alguma forma, contaminando, porque um quer jogar no colo do outro. O candidato da oposição hoje, que é o Boulos, vinculado à situação do governo federal, acaba, de alguma forma, também tentando jogar no prefeito, que tem a parcela de responsabilidade com essa questão da poda, apesar das podas precisarem ser feitas junto com a Enel, por causa da energização que passa ali, as árvores passam no meio dos fios de energia. Enfim, é uma celeuma, mas essa situação da Enel também chama muito atenção para a futura situação da Sabesp, que é muito possível que aconteça a mesma coisa, porque na minha visão, uma falsa privatização, na medida em que é um contrato de concessão de monopólio, ou seja, sai do monopólio estatal para o monopólio privado. A gente é a favor da privatização, mas desde que seja num ambiente de concorrência. Não há concorrência, é um contrato dos sonhos para a empresa, ela pega esse contrato e você é obrigado a pagá-la. Então é muito ruim. Não se discute o aterramento dos fios, que seria fundamental. A cidade, o estado de São Paulo tem dinheiro para fazer isso, tem bastante dinheiro em caixa. O próximo prefeito vai pegar um orçamento recorde da cidade, estima-se em 120 bilhões, ou seja, dinheiro há e não há boa vontade. Agora que a Enel passou da hora de sair, de ser responsabilizada, inclusive criminalmente. Na minha visão, deveria ser responsabilizada criminalmente. Agora, a Enel saindo, quem é que vai assumir esse abacaxi? Não me parece que tenha interessados. É dinheiro, né? E há muito poucos players no mercado também. Quem tem interesse em colocar dinheiro. Olha só, o ministro, falando nele, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviou hoje um ofício para a Agência Nacional de Energia Elétrica, Enel, pedindo novamente a abertura de um processo administrativo contra a Enel em São Paulo. No ofício, Silveira fala diretamente sobre a possibilidade de efetuar a caducidade do contrato da companhia no estado. Depois de muita pressão, né? Ontem, a ANEEL intimou a Enel em razão do descumprimento do plano de contingência e da reincidência no atendimento insatisfatório aos consumidores em situação de emergência. A Enel tem 15 dias contados a partir do recebimento do termo para apresentar a sua manifestação. O Laércio, Juliana, esse contrato de concessão, ele vai completar 30 anos agora em 2028. Foi um contrato de 1998, quando o Brasil ainda não tinha muita experiência
em fazer contratos de concessão. Ali estavam começando as privatizações das estradas, das rodovias de São Paulo, das linhas telefônicas, enfim, do serviço de telefonia celular e também, no caso, da concessão da energia elétrica. Então, foi feito o contrato de concessão com a Eletropaulo. Em 2018, a Enel compra 73% das ações da Eletropaulo. Então, ela já pega um contrato de concessão antigo que já vinha aí meio capengando, não é? Agora, ela tinha que fazer os seus investimentos. O problema que o Bellucci colocou, eu queria te ouvir, se você decretar a caducidade do contrato, como é que você faz isso? A ANEEL tem que instalar um processo, assegurar ampla defesa para depois o governo federal, através do Ministério das Minas e Energias, tomar a decisão. E quem vai assumir? Quem vai botar dinheiro no lugar? Essa é a questão. Olha, Capês, aqui eu estava lembrando das primeiras aulas de Direito Administrativo, chamado Instituto da Encampação. Esse instituto é o quê? É a tomada... Você tem a concessão de um ato ali. Então, a Enel tem a concessão da energia para poder explorar. No entanto, antes de vencer o contrato, vai lá o Estado e diz, opa, você não está prestando um bom serviço por interesse público, faça encampação, ou seja, retira dela esse poder, lógico, depois vai ter uma discussão judicial ou administrativa de quanto que deve ser indenizado por conta do patrimônio. Mas também quando é uma concessão que nós falamos, ao término dela, obrigatoriamente, quem está utilizando, quem é o falso proprietário, chama de falso proprietário por quê? Porque isso é uma concessão do Estado e isso é repassado ao poder público. É o que aconteceu recentemente no Paraná. Encerrou os contratos dos pedágios, toda aquela estrutura voltou para o Estado do Paraná, daí fizeram um novo reajuste, enfim. Então, poderia a Enel sim intervir nesse ponto aqui? Enel. Não, ANEEL. A ANEEL. É, a agência, não a empresa. A ANEEL e a Enel são parentes. Ela poderia intervir sim a agência, nesse caso aqui, justamente para poder fazer essa encampação. Ainda tem umas questões provisórias, que eu não vou saber detalhar aqui, também pelo nosso curto período de tempo, para poder fazer essa intervenção. Justamente o que está sendo demonstrado aqui, que está acontecendo na cidade de São Paulo pela Enel. Ela não está administrando bem, não está fazendo as podas, não está tendo ainda o serviço de reparos. Na hora que você verifiquei essa semana na Jovem Pan, uma entrevista no Jornal da Manhã, justamente o quê? Vários carros deles parados, ninguém trabalhando no final de semana, pouca gente. Então, reduziu, parece, salvo engano, reduziu o número de funcionários da Enel. Como que vai dar? Vai ter uma estrutura em relação a isso. Por outra banda, também tem o prefeito, né? Ele fala que a Enel não vai lá e não suspende a energia para fazer os cortes. Mas pera lá, não é toda árvore que você tem que fazer, tem que pegar, suspender a energia, porque muitas dessas árvores estão inclinadas para um lado, você vai fazendo podas pequenas e você consegue retirar. A prefeitura tem uma parcela de culpa sim, tá? Não vamos ser omissos. Mas, no entanto, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem que intervir, tem que abrir um processo administrativo, tem poderes cautelatórios para isso. Agora, simplesmente ignorar e deixar o processo correr à solta, vai acontecer o quê? Vai vencer o contrato e, enfim, vai continuar do jeito que está. Sérgio Zagarino, eu brinquei até com o Laércio Liana, que é uma confusão terminológica, né? A ANEEL é a agência reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a empresa, que é italiana, ela não é Enel, ela chama Enel. E todo mundo, você vê lá na CPI, o ministro fala, Enel, o Zagarino toda hora fala Enel. Mas porque realmente é confuso isso aqui, é que ela é uma empresa italiana, né? Então é Enel. Enel ou Enel tá deixando todo mundo no escuro, Zagarino. E o que é exatamente o que a gente não pode admitir. O paulistano não aguenta mais. Esses apagões estão lembrando agora a nossa cidade de Havana, lá em Cuba. Deixou Cuba toda apagar. O prefeito, não dá, né? Você tá buscando tua reeleição. Vamos trabalhar agora para fazer a abertura do processo de caducidade da concessão deixa eu falar bonito aqui pro Capês, Enel. Mas quem faz a abertura do processo não é o prefeito, é a ANEEL. Mas aí, o que o prefeito tem que fazer? Ele tem que servir ali como interlocutor do povo paulistano e dialogar lá com o governo federal, dialogar com a ANEEL. A ANEEL. Ô, Capês, você tá confundindo todo mundo aqui.
vai dialogar com a ANEEL para fazer a abertura desse processo de caducidade, que exige ali a ampla defesa e o contraditório, porém vai gerar um efeito político muito grave. Porque quando você faz a abertura, igual o ministro pontuou aqui, que foi a notícia, a pauta da matéria, quando é feita a abertura desse processo de caducidade, a Enel, ela vai levantar a orelha e falar assim, ó, agora a coisa ficou séria. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que ela é a maior interessada na renovação dessa concessão. A concessão acaba em 2028, tá todo mundo aqui achando que, olha, vai chegar ao fim em 2028 e aí em 2029 vai ter uma nova. Não, não é assim. Vai ser aberto um edital, vai ser aberto ali um leilão para saber quem são os interessados. E se não tiver outro interessado e o único interessado for essa empresa italiana, Enel, o que a gente vai fazer? A gente tem que garantir com que essa matéria seja discutida todos os dias e garantir também que o contrato ele seja completamente seguro para o consumidor, garantindo um fundo de investimento para ter indenização de quem foi prejudicado. Você que está em casa, que teve aí um eletrodoméstico queimado, que você teve um comércio que ficou fechado, cadê o dinheiro para você ser indenizado do prejuízo que você teve? Porque é muito bonito, Capês, quando o governo federal fala assim, iremos abrir um microcrédito para os prejudicados. Ah, tá. Você vai dar dinheiro e cobrar juros do cara que já foi prejudicado. Exatamente. Doutora, você vai prejudicar o cara 2 vezes? Não é assim que funciona. Então, o novo contrato tem que prever um fundo para garantir uma indenização rápida, célere, inclusive por intermédio do PROCON, que já foi dirigido aqui pelo nosso ilustre Fernando Capês. O PROCON tem um papel fundamental no diálogo. É necessário que nós tenhamos atenção e pessoas técnicas para garantir a qualidade, a segurança jurídica do novo contrato de concessão, porque vai existir. E caberá a nós saber a forma que ele será feita, porque do jeito que está, não está dando, Capês. Inclusive o Sérgio Zagarino foi muito feliz quando ele lembrou essa questão do consumidor. Se você teve um aparelho eletrodoméstico queimado em razão de um apagão, de um corte abrupto de energia, você tem direito à indenização, à reparação, a receber um outro eletrodoméstico em seu lugar. Claro que vai depender de prova, mas como tem inversão do ônus da prova, uma declaração que contenha verossimilhança, que seja detalhada, ela é tida como capaz de inverter o ônus da prova. Então, quem sofreu prejuízo aí, claro que pode ingressar com ações contra a Enel e procurar também os órgãos de defesa do consumidor. Agora, nós temos que nos preparar, o Zagarino colocou bem também, o contrato está vencendo, o contrato de concessão vai vencer em 2028, daqui a 4 anos. É hora de começar já a estabelecer um marco regulatório, as cláusulas, e vejam só, esse contrato tinha 30 anos e é importante que seja um contrato extenso, porque ninguém vai fazer um largo investimento se não tiver um período para recuperar. A empresa visa o lucro. A vantagem do contrato de concessão é que o poder público não precisa despender grandes somas de recursos, porque a empresa privada, normalmente empresa internacional, que tem mais recursos, participa da concessão, assume a prestação daquele serviço e aí, depois de fazer os investimentos, ela tem que ter um prazo para se recuperar. Uliana, sabe, nós temos 20 mil quilômetros de fios na cidade de São Paulo. 20 mil quilômetros. Para você aterrar tudo isso, seriam necessários 80 bilhões de reais. Só para começar. Então, você tem que fazer um cálculo de quem conseguiria, a empresa faz essa conta, em quanto tempo, tendo a exclusividade na cobrança das taxas, não é bem taxa, é preço, né? Dos preços públicos de energia elétrica, em quanto tempo a empresa conseguiria se ressarcir e obter o lucro. Tem que fazer esse cálculo, colocar as cláusulas, como o Zagarino colocou de maneira brilhante, criar um fundo para indenização de consumidores lesados. Tudo isso tem que ser feito. Não é fácil achar uma empresa como essa. Ninguém vem aqui fazer favor. Então é preciso montar essa equação. Como você, que já esteve no CARF, não é? Ou está ainda? Estou. Ainda se encontra no CARF, né? Explica depois o que é o CARF para a população, o telespectador nem todo mundo sabe. E como você vê essa questão? Bem, vou explicar primeiro o que é o CARF para a gente entrar no assunto. O CARF é o Tribunal Administrativo que julga em última instância os processos tributários e aduaneiros. Não é ligado à Receita Federal, mas somente ao Ministério da Fazenda. E lá os julgadores chamam conselheiros, são como se fossem juízes administrativos e têm liberdade de votar favoravelmente ou não. E a mídia, creio eu, por ignorância, acha que a gente só julga auto de infração, ou seja, só quando a Receita ali condena o contribuinte. Não, às vezes é o pedido de restituição
do contribuinte, e então o CARF acaba julgando. E a maioria dessas pessoas são pessoas pequenas. É questão envolvendo ali previdenciário em ponto. Quantos membros tem o CARF? 210. Do Brasil inteiro, fica em Brasília. Em Brasília. Em Brasília. 210, mais as diversas causas tributárias que vocês imaginarem. E se der empate, quem ganha? Aí que tá. Quem desempata é o presidente, que é o do fisco. Nem sempre é pró-fisco, mas a maioria das vezes sim. Tá bom, vai. Agora fala agora. Fala da ele. Isso nós conversamos em outro momento, Cabeça. Mas é o seguinte, para não cometer o mesmo agafe do nosso colega aqui, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ou a empresa de energia elétrica do Estado de São Paulo, então o que acontece? Eu quero voltar a um ponto. A Agência Nacional, ela tem poderes cautelares. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União ingressou com um pedido para o quê? Que intervenha nessa empresa, né? Na empresa de energia Enel, e com isso, ele consiga fazer uma melhor administração. Lógico, não vai pegar, retirar totalmente, extinguir a empresa. Não, vai intervir pontualmente. Mas justamente sobre essa nova concessão aqui, nós temos que fazer essa previsão de fazer esse aterramento, ou ainda, vamos voltar para o direito tributário que eu tanto amo, né? Tem a taxa de contribuição de melhoria também, que nós podemos pagar para poder fazer. De qualquer jeito, a gente vai pagar, tá? Não queira achar que não, mas a gente vai pagar ou via empresa de energia ou diretamente ao município para poder fazer isso. Só tem duas pessoas que gostam de direito tributário, os advogados tributaristas e o governo.